não ganhei nada, zero. No segundo ano tirei 4 ordenados em 12 meses para mim. No terceiro ano comecei pela primeira vez a ter aqui um bocadinho de margem de receita, até transformar isto numa empresa que fosse empresa a 100% naquilo que é a sua concepção de equilibrada financeiramente, cash flow, finanças, parte fiscal, impostos, tudo isto foi um desafio duro no início. Tive a sorte de ter a Ana, que agora é a minha mulher, e também É a fase do beginner, não é? Aquilo onde nós ainda não temos impostos a entrar, ainda estamos na idealização, ainda estamos a imaginar o MVP, como é que vai ser, a proposta de valor, que nós vamos ou não adicionar dentro da plataforma em termos de funcionalidades, etc. E quando nós vamos para o mercado e lançamos o software e tentamos angariar o primeiro cliente, vem aí a primeira chapada. Olha, eu acredito que essas grandes decisões que nós temos na vida acontecem por um de dois motivos, ou por dor ou por prazer. Tu das duas uma, ou estás hiper apaixonado por alguma coisa e isso faz-te saltar sem olhar para baixo, sem saber onde é que vais pôr o pé, arriscas e vais um bocadinho naquela embriagado de paixão por aquilo que estás a fazer, isso faz-te dar um salto, ou então por dor, no sentido em que tu sentes que alguma coisa não está certo, já te custa acordar naquele dia, já te custa acordar no dia seguinte, ou trabalhar, começa a ser uma coisa pesarosa. E foi isso que aconteceu? Eu acho que foi um bocadinho misto dos dois. Eu sinto-me um sortudo porque eu gosto muito daquilo que faço, mas eu senti que já não estava no lugar certo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Doers Podcast. 6 da manhã, uma segunda-feira, e nós não podíamos deixar de ter o nosso episódio com um doer que eu muito me orgulho de ter aqui. Roberto, muito bem-vindo aqui pelo convite. ao nosso podcast, aqui à nossa comunidade de fazedores, de empreendedores. E como eu costumo dizer, este é um podcast que nós queremos construir com histórias de empreendedores, de fazedores como tu, mas sem tangas, sem bullshit, sem vir para aqui e tentar fazer do empreendedorismo só um conto de fadas, só algo idílico, e que nós também trazermos para aqui aquela verdade que muitas das vezes é omitida, que muitas das vezes não é passada porque não é sexy, porque não é fancy falar disso nas redes sociais. Então é um pouco disso que nós queremos trazer para aqui também. E por isso, naturalmente, tu serias também sempre um dos convidados a vir aqui ao podcast, por razões óbvias, porque és um parceiro de jornada e, portanto, somos sócios hoje também e, portanto, fazia todo sentido também estares aqui. Por isso, bem-vindo, Roberto, aqui ao podcast. Agradeço-te o convite. Confesso que sinto-me um bocadinho o peixe fora d'água, mas espero ser merecedor do convite. E quanto à tua introdução de falar de empreendedorismo sem bullshit, eu diria que é difícil nós falarmos de uma forma romântica hoje em dia, quando tudo nos sai da pele e quando tudo nos sai do corpo e temos que fazer a coisa acontecer. Estamos há pouco em off a falar sobre impostos e outras coisas, e o desafio de empreendedor em Portugal Mesmo. É muita coisa, pouca dela cor-de-rosa. Sim, recebemos uma boa faturinha hoje para pagar, não é? Olha, vamos a isso então, Roberto. Para quem ainda não te conhece, trazer aqui um bocadinho a tua pessoa, Sim. Quem tu és, o que é que tu fazes, os negócios em que hoje estás envolvido, a área de negócio em que estás envolvido. Tentar resumir sem ser maçador. O meu nome é Roberto Gomes, a minha formação é engenharia informática, mas nunca fui engenheiro, um único dia da minha vida. Aliás, tenho ali uma cadeira ou duas para terminar. Uma ou duas, qualquer coisa ali. Para me poder um dia vais descobrir que afinal eram 3 ou 4. Se calhar. Quando as consegui fazer ao domingo, com muita gente. Mas aquilo que eu estava a dizer, a minha formação é engenharia informática, sempre foi uma área que me despertou atenção, programar, desenvolver, com o passar do tempo um bocadinho mais interessado na parte web. No início, quando estavam os blogs a arrebentar e eram novidade, uma coisa que me chamou a atenção e que me fez investir ali algum tempo. Na altura tive ali um bocadinho a sorte de criar um blog sobre telemóveis e do nada caiu-me na sopa, aqui a parte um bocadinho mais romântica,
um convite para trabalhar na Ótimos, como responsável de serviços multimídia. Responsável de comunicação de serviços multimídia, um nome assim um bocadinho estranho. Dentro da Ótimos. E foi aí que nós nos conhecemos até. Conhecemos nos corredores da Da Ótimos. Ótimos. Tu na parte sexy e incrível que é a contabilidade. Eu na parte do marketing. Claramente. E olha que eu hoje em dia, não querendo fazer aqui um parênteses muito grande, olho para aquilo que aprendi na Ótimos, na Sonai, e lembro-me de muitas coisas Claro. no dia a dia. Vejo aquilo com alguma saudade, uma boa escola. Tive a sorte de cruzar-me com bons profissionais que considero agora amigos, mas aprendi imenso e deu-me ali umas bases interessantes. Há muito do nosso ADN que foi formatado por aquela Mas escola. sabes que eu não estou a dizer isto de ânimo leve, é no sentido de tu, antes de empreenderes, que é aqui o termo que nós vamos puxar hoje e vamos falar à séria, tu teres a oportunidade de estar ali na forja, numa empresa grande, em que, eu lembro-me na altura de umas primeiras reuniões, estar a ver negociações de um contrato de 5 milhões, 6 milhões com a empresa ABCD. Ou seja, eram valores abstratos que eu estava ali no meio. O que é que está aqui a passar? Eu a tentar, como costumo 5 dizer... mil euros? 5 mil euros? Eu ali a Repita, fingir... por favor. Eu ali a fingir costume de... Não, assim, vamos fazer e tal. Mas a oportunidade de nos atirarem nós leões e dizer, olha, tentem, façam, se correr mal, está tudo certo. É uma coisa que sinto que agora, do lado de cá, de quem está a criar as suas coisas, dá uma visão diferente. E acho que, pelo menos para mim, na maneira como eu vejo as coisas, ter a oportunidade de errar com os outros antes de errar para mim, uma coisa que... Não, claramente, nós trazemos muito também daquela filosofia que, apesar de tudo, apesar de ser uma empresa grande, vivia assim de uma filosofia também muito de startup, né? De fazer Tu acontecer. lembras-te do termo Homem Sonai, O Homem Sonai, claramente. Há o livro O Homem Sonai. do Belmiro? Os 10 mandamentos. Não é do Belmiro, é uma biografia não autorizada do Um Belmiro. assim de género. Mas há os 10 mandamentos do Homem Sonai. Lembro perfeitamente, aliás. Foi o primeiro livro que eu me lembro de ler. Porque eu tinha que ler à força todo aquele livro. Porque claramente eu queria ser um Homem Sonai. E agora vou dizer uma coisa ainda mais esotérica. Já me cruzei com pessoas na vida em que eu disse, tenho certeza absoluta que esta pessoa trabalhou na Sonai. E tu vais a ver. E vou ao LinkedIn e ela trabalhou na Sonai, claramente. Boa, mas então... Entras na Ótimos, Grupo Sonai. Entro na Ótimos trabalho na primeira parte na área de comunicações de serviços multimídia, depois abro o desafio no portal Clix.pt. No portal Clix era uma equipa muito pequena em que tive a oportunidade de liderar, de agarrar e de desenvolver negócio. Era um desafio grande. Dizia muitas vezes que me sentia a competir com o SAP, era quase como ter uma relote e ter que competir com o McDonald's. Era mesmo difícil. E apanhei um Clix com um ADN que já vinha numa aposta diferente em influenciadores, que na altura nós não chamávamos de influenciadores, era bloggers, era esse o termo, era essa atividade. E tínhamos o desafio, do ponto de vista comercial, de ir às agências e explicar: pessoal, existe aqui um produto novo, não é um site de notícias, é um site de opinião pessoal, escrita por personalidade A, B, C ou D, onde ela partilha o seu dia, onde ela dá a sua opinião e vocês como marca podem entrar. Mas nós não estamos a vender opinião, nós estamos a vender um espaço de comunicação. A vossa marca tem que se moldar, tem que entrar na narrativa e quanto mais orgânico, quanto mais natural for, quanto mais verdadeiro for, melhor vai funcionar. E era um bocadinho esses primórdios daquilo que nós hoje chamamos de marketing de influência. Todo esse percurso construído em blogs e acompanhando aqui um bocadinho aquilo que foi o evoluir do negócio, passou rapidamente para as redes sociais. Nas redes sociais começou-se a criar o conceito de influenciador aí, já não era necessário teres um blog, uma plataforma física e pronto, houve ali uma altura em que passamos por uma altura mais conturbada dentro da empresa, de fusão com a Zone. Eu tive ali um dia que senti que se calhar já não estava no sítio certo. E gostava imenso das pessoas com quem eu trabalhava, gostava imenso daquilo que eu fazia, mas senti-me que se este foi um dos melhores anos de sempre do Portal Click, se nós entregamos resultados como não tínhamos histórico de ter uma coisa assim do género. O projeto estava no verde.
deu lucro. Mas no final era um grão de areia numa engrenagem gigante de uma super máquina que já tinha cinemas, tinha tudo. Quando aconteceu a fusão, eu senti que dificilmente eu conseguiria progredir lá dentro. Então, criar a minha O teu empresa... impacto para o esforço que tu tinhas era muito reduzido. Exatamente. E criei a We Can Fly, um projeto, uma agência de influenciadores que trabalhou mais próximo daquilo que é a estratégia individual de cada influenciador. Dediquei bastante tempo, senti aí algumas dores de começar pequeno e de tudo o que era necessário organizar. Como é que se passa de uma ideia para uma empresa? O que é às vezes um conceito um bocadinho abstrato, que é, tu tens uma ideia, tu tentas executá-la, mas depois no dia a dia fazer com que a ideia seja uma empresa e perceberes, há um lado fiscal que tem que ser lidado, tem que ser interpretado, tem que ser percebido, há um timing financeiro que não está liado sempre àquilo que é o timing do negócio. Como é que eu consigo construir isso? Como é que eu consigo otimizar a empresa fiscalmente? Todo esse know-how eu tinha informação zero, ou menos zero. Sim. Não foi uma coisa que ao longo da minha vida escolar eu conseguisse perceber ou adquirir. E aí, se estivermos a falar de dificuldades, daquilo que estavas a dizer há pouco, os duas de arregaçar as mangas e fazer, foi aí a minha primeira barreira. Sim. Primeiro ano, não ganhei nada, zero. O segundo ano, tirei 4 ordenados em 12 meses para mim. No terceiro ano, comecei pela primeira vez a ter aqui um bocadinho margem de receita, até transformar isto numa empresa que fosse empresa a 100% naquilo que é a sua concepção de equilibrada financeiramente, cash flow, finanças, parte fiscal, impostos, tudo isto foi um desafio duro no início. Tive a sorte de ter a Ana, que agora é a minha mulher, comigo, que me ajudou. Que a conheceste na Ótimos que eu também. conheci na Ótimos também. Só posso ser grato Há Ótimos, não é? A Ótimos foi a casamenteira, não é? Foi a casamenteira, não é? Uniu-vos, não é? Sim. Mas ela já com uma visão mais prática, vinda da Microsoft, também com algum desencanto daquilo que era o mundo corporativo, a dizer, vamos arregaçar as mangas, vamos fazer isto juntos, vamos levantar isto. Alinhar as coisas e construir aquilo que temos em conjunto foi gostoso no início. Okay. E agora só para o último passo, que é na We Can Fly, a gerir influenciadores. Uma das coisas que nós sentimos sempre foi: é uma área cada vez mais séria, move cada vez mais dinheiro, há cada vez mais marcas interessadas, mas não há uma plataforma, um sítio que tu consigas ter os dados auditados, os dados validados, uma plataforma que seja neutra, consiga analisar, consiga fazer um varrimento daquilo que está a acontecer, alguma coisa que a gente consiga dizer. O negócio está a chegar aqui, mas falta tecnologia para alavancar este negócio, falta tecnologia para acelerar o futuro deste negócio. E a Brinfer nasce um bocadinho disso, da vontade de nós criarmos tecnologia que acelere este negócio. Se há neste momento uma agência ou um especialista de marketing que trabalha com influenciadores, nós temos a certeza absoluta que com a Brinfer aquilo que ele faz mais rápido, ou faz melhor, ou faz de uma forma mais completa. Seja na pesquisa de influenciadores, seja na capacidade de detectar se está a trabalhar com alguém que tem seguidores falsos ou não, fraude, uma coisa que tem aumentado nos últimos tempos, essa problemática, a possibilidade de tu teres uma escuta ativa nas redes sociais. Toda a ideia da Brinfer nasce um bocadinho de, temos estas dores, fomos ao escutar um mercado, fomos à WPP Booster, fomos uma das startups vencedoras, tivemos a mentoria deles, ajudaram-nos a fazer a aceleração da empresa, e trouxe-me aqui, a este lugar, certo. onde estou. Eu lembro perfeitamente das primeiras conversas que nós tivemos sobre uma plataforma de marketing de influência lá no LX Factory, era aí que era o teu escritório. Não sei porque é que nós nos voltámos a encontrar, já não me lembro qual foi o episódio que nos voltou a juntar, porque nós encontrámos-nos sim muitas vezes no corredor da Ótimos, mas as nossas unidades de negócio não trabalhavam em conjunto, apesar de depois eu trabalhar na área comercial, no fixo, que tinha também o Clix, no retalho, mas efetivamente nós nunca trabalhámos em conjunto lá. Não sei em que momento é que nós nos voltámos a encontrar, não sei o motivo, já não me recordo sinceramente. Lembro-me de estar no teu escritório lá no LX Factory, nós a falarmos, o Pug, o Zuc lá, tu, a Ana, e nós a falarmos sobre uma cena que poderia ser a vir,
o Brinfer, que depois efetivamente se tornou o Brinfer e naquilo que E essa é a parte construiu. romântica. Essa é a parte que, às vezes, deixa alguma saudade. Naquilo que é a concepção de um doer, de alguém que A agarra, arregaça, idealização, a idealização. porque deixa aqui alguma saudade. Tu vê, eu só olhar para trás, para aquilo que é a concepção da Brinfer, há ali conceitos que a gente pensa, uau, isto vai funcionar, vai bater no mercado, vai ser incrível, vai ser... Isto resolve a vida de A, B, C e D, e de repente a gente tem ali uma dificuldade, outra dificuldade. Mas toda essa parte de imaginar que é preciso, não é? Claro. Isto sem ser muito poeta, tudo começa no sonho, não é? Depois a gente arregaça as mangas e com o suor faz acontecer. Olha, vai dar um bom corte. Vai dar um bom corte. Vai dar. Fazemos acontecer. Hum, deixa-me um bocadinho de saudades essa parte inicial de e se? Será que dá? Sim. Será que é possível? E isso foi também É a fase do beginner, não é? Aquilo onde É. nós ainda não temos impostos a entrar, ainda estamos na idealização, ainda estamos a imaginar o MVP, como é que vai ser, a proposta de valor, que nós vamos ou não adicionar dentro da plataforma em termos de funcionalidades, etc. E quando nós vamos para o mercado e lançamos o software e tentamos angariar o primeiro cliente, vem aí a primeira chapada. Deixa-me só voltar aqui um tema lá atrás, porque eu acredito que hoje, e naturalmente isto aconteceu também muito durante o Covid, houve muita gente que tomou a decisão de empreender. E eu queria puxar aqui qual é que foi a reflexão, e tu falaste um bocadinho sobre isso, mas eu queria ir um bocadinho mais com mais profundidade. Qual foi a reflexão que tu fizeste no dia em que decidiste sair da empresa onde estavas? Okay? Ou seja, tu saíste para empreender, tu saíste para fazer uma coisa diferente, mas quais é que foram as variáveis que tu puseste em cima da mesa para que efetivamente conseguisses tomar uma decisão mais consciente e menos de momento? Em que é que tu pensaste? Foi por uma questão de dinheiro? Foi por uma questão de propósito? Foi por uma questão de não reconhecimento? Quais é que foram as variáveis que tu puseste que te ajudou a tomar essa decisão? Isto para quê? Porque possivelmente temos um doer, um pré-doer, que está na mesma situação que tu já tiveste, que eu também já me despedi, apesar de eu me despedir por um motivo pessoal. Os dois passámos a fusão, eu saí um ano após a fusão. Eu acho que tu saíste primeiro do que eu. Não sei, eu saí mais ou menos um ano depois da fusão. Foi? Também. Ok, então foi como eu. Mas eu saí porque me ia casar, ia mudar de país, ia viver algo romântico também, mas foi diferente, não é? Sim. Então, como é que se toma uma decisão de se despedir de uma empresa Sim. para empreender, trocando o salário certo Sim. por uma questão de que tu disseste que é, durante o primeiro ano eu não tirei dinheiro, Sim. durante o segundo ano tirei ali 3 meses e durante o terceiro ano comecei Por a ter retirar essa de uma parada, forma mais... E no meu caso até foi bastante semelhante. Sim. Foi bastante... Eu tive uma travessia também de 3 anos em termos financeiros bastante dura, mas essa decisão, como é que essa decisão foi tomada? Olha, eu acredito que essas grandes decisões que nós temos na vida acontecem por um de dois motivos. Ou por dor ou por prazer. Tu das duas uma. Ou estás hiper apaixonado por alguma coisa e isso faz-te saltar sem olhar para baixo, sem saber onde é que vais pôr o pé, arriscas e vais um bocadinho naquela embriagado de paixão por aquilo que estás a fazer. Isso faz-te dar um salto, ou então por dor, no sentido em que tu sentes que alguma coisa não está certo, já te custa acordar naquele dia, já te custa acordar no dia seguinte, vou trabalhar. Começa a ser uma coisa pesarosa. E foi isso que aconteceu? Eu acho que foi um bocadinho um misto dos dois. Eu sinto-me um sortudo porque eu gosto muito daquilo que faço, mas eu senti que já não estava no lugar certo. Até porque, para mim, o último ano de Clix foi incrível pelos resultados obtidos. Era uma empresa que geria perda ano após ano e nós conseguimos pôr aquilo no lucro, conseguimos arrumar a casa, conseguimos limpar. Mas quando tu olhas para a vitória e aquilo sabe-te a fraca vitória, ou então fiquei com aquele feeling também na altura de o que eu fiz foi uma coisa que eu considerava incrível, ninguém cá dentro está a olhar para isto. Ninguém cá dentro está a olhar para isto. Está a olhar para a Vodafone, para a PT, como é que ganhamos cota, não sei o quê, e eu tive ali um feeling de, se eu for promovido, vou-me colocar a gerir tarifárias, a gerir equipa, eu gosto de digital, gosto de falar com pessoas, este é o meu mundo, é aqui que eu quero estar. E então senti que, é agora. Um bocadinho... Tinhas que idade quando decidiste empreender? Teria que fazer muitas contas, mas 26, para aí, 25. Ok.
não tinha responsabilidades na altura. É uma variável importante das responsabilidades financeiras, naturalmente. E eu digo isto que naquele feeling de te dizer que hoje, se calhar, teria aqui algumas cautelas extra. Casa para pagar, família, responsabilidade de filhos. Na altura foi assim um bocadinho um salto inconsciente. Inconsciente no sentido em que tu não medes os senãos. Claro. Vais porque sim, exatamente. E não ficas pelo não. E às vezes é um bocadinho isso. Quando tu saltas para um projeto e começas a dizer tem aqui um plano B, um plano C, um plano D, começas a preparar a fuga, a dizer se a coisa doer muito eu vou fazer isto ou aquilo, provavelmente pode não ser, se calhar estou a ser um bocadinho fora de pé naquilo que eu vou dizer, mas pode não ser o mindset certo para tu arregaçares as mangas e virares empreendedor. Ou sentes ali que tem que ser, vais colocar ali os teus 200%, também com uma visão desapaixonada de se isto não funcionar, eu não deixo de ser uma pessoa válida e posso ir ao mercado e arranjar emprego a seguir. A experiência que eu tenho já ninguém me tira, os conhecimentos que eu tenho ninguém me tira. Ou seja, tu teres aquele feeling de vou tentar isto, vou apostar, se não correr bem, está tudo certo. Mas voltando à tua questão, eu acredito que as pessoas se movem por esses dois motivos, mesmo nos processos de decisão de compra, também são esses dois motivos que tu moves. Acho que o que me fez foi um bocadinho o misto dos dois, de gostar muito de uma área, de querer crescer nessa área e de sentir que no sítio onde eu estava aquilo não ia ser uma prioridade para eles nunca. Certo. Vais, montas a tua empresa, ainda te lembras da primeira venda? Ainda te lembras do primeiro cliente? Não me lembro da primeira venda, não me lembro. Se calhar felizmente não me lembro, é bom sinal. Mas lembro-me de estar sentado em Entrecampos, em Lisboa, na empresa Na Hora, ter que escolher um nome, ter que escolher aquelas coisas todas e dizer, não, se quiser um nome seu é mais tempo, paga mais X, já temos aqui uns nomes pré-feitos, eu pensar no nome, mas depois alguém dizer, não, podes ter o nome que tu quiseres, empresarial, depois tens uma marca em cima e aquilo continua a ser. Claro. Ou seja, todo esse processo de descoberta, o processo de ter as primeiras reuniões, de tu lidares com aquelas inseguranças que hoje em dia podemos lhe chamar síndrome do impostor, mas tu estás numa reunião e estás a achar, as pessoas estão a olhar para mim e estão a saber com certeza absoluta que eu não tenho clientes e que eu preciso deles e que estou aqui com a mão estendida. E tu sempre com aquela coisa de, não, eles precisam de mim, eu consigo ter impacto no negócio deles. Tu teres essas dúvidas constantes nessas reuniões gera sempre aquele frio de será que estou a fazer a coisa certa? Será que é por aqui? Mas ao mesmo tempo, agora, mais uma vez, não me querendo tornar repetitivo, quando eu olho para trás, é esses momentos que eu tenho mais saudades. É aquela parte de... É aquele tesão inicial. De construção. De construção, não é? Não sei o que é que vai ser daqui, mas... Como diz o amigo Ricardo Nunes, não sei o que é, mas vai ser incrível. Um abraço para o Nunes. Um abraço para ele. Ele virá cá um dia. É um bocadinho este feeling de apaixonado, de arregaçar e de fazer. E isto depois vai-te criando desafios. Não chamar de desafios, para ser uma coisa um bocadinho mais simpática. No período inicial há uns desafios. Quando a empresa tem alguns clientes, os desafios mudam, de estruturação, de processos. Quando a empresa já tem uma faturação elevada, os desafios são outros. Nunca deixas de ter desafios. Há uma necessidade de constante adaptação e tu ficas sempre com aquele feeling de... Acho que é um bocadinho chato ou enganador aquela pressão de que todos têm que ser empreendedores, todos têm que arregaçar, todos têm que fazer. Eu fazendo esta retrospectiva de olhando para trás e ver aquilo que eu passei, que tu provavelmente passaste também com muita semelhança, eu conheci muita gente na vida que não tinha perfil para isto. E não estou a dizer isto no sentido em que me estou a considerar especial. Estou a dizer que há pessoas que têm um perfil de... Eu tenho uma visão corporativa, quero estar tranquilo, quero ter o meu ordenado certinho, quero ter risco zero, quero poder ter o ordenado a cair no dia X na conta para garantir o meu empréstimo para comprar a minha casa, para resolver a minha vida mais cedo. Ou então teres aquelas pessoas que dizem, eu não sei como é que é o dia de amanhã, vou arriscar, vou dar aqui os meus 200%, se isto não correr bem, hei de safar outra coisa a seguir, se não, ponho a mochila às costas, vou viajar pelo Sudeste Asiático, outra coisa qualquer. Tu perceberes que existem estes perfis diferentes de pessoas e que não há aqui uma fórmula mágica para todos, também traz-te alguma sanidade. E traz-te aquela tranquilidade de, se eu não estou a sentir isto,
está tudo certo. Sim. Está tudo certo. Se eu não tenho o feeling ou a capacidade de arriscar 2 ou 3 anos da minha vida para ter isto, também está tudo certo. E tens aquela malta que atira-se de cabeça para 1, atira-se de cabeça para 2, atira-se de cabeça para 3, ao quinto funciona bem, arregaça as mangas, faz. Eu tive um bocadinho aquele feeling, desculpa se estou a ser longo, mas eu acho Força, vamos a isso. acho que é importante este tema. Tive um bocadinho aquele feeling de, quando eu disse aos meus pais, olha, vou-me despedir e vou criar a minha empresa, eu lembro-me de ver na cara da minha mãe de, espera lá, tu estás na Sonai. Não foi por isso que eu queria um filho. Tu estás na Sonai, eles gostam de ti, tu gostas de trabalhar lá, provavelmente vão-te aumentar outra vez, se tu tiveste resultados que ninguém teve, vão-te promover, as coisas estão certas, porquê é que tu vais sair? Não faz sentido. E eu vi claramente na cara da minha mãe que eu fiz estes sacrifícios durante todos estes anos para criar um filho que agora se despede. Sempre senti o apoio deles, mas a lógica de ser um mundo estranho, de nós vivemos num mundo de emprego estável para toda a vida versus instabilidade do empreendedorismo, em que tu não sabes se amanhã vem um imposto novo qualquer que te lixa a margem. Se tu não sabes que amanhã estás a trabalhar com redes sociais, a própria rede social não se transforma num concorrente teu. Tu tens aquela lógica de, se tens uma crise macroeconómica, de repente o investimento desce e isto vai se refletir naquilo que é a tua qualidade de vida. Tu estás disponível para isto, leva-te aqui para lugares em que tu pensas, bem, espera, se calhar estou a precipitar-me. Mas este é um bom ponto que tu tocas, e isto deve ser comum a muitas pessoas que neste momento nos estão a ouvir. E a verdade é que, se nós olharmos e refletirmos um bocadinho sobre isto, e esta minha reflexão, na verdade, veio agora que tu tocaste neste ponto. Nós, quando assumimos o papel de empreender, assumimos muitos riscos. Mas há mais um risco que nós assumimos, e muitas vezes esse risco é de quebrar a tradição que a geração familiar tem dentro do caminho, não é? Porquê? Porque os nossos pais não eram empreendedores, os nossos avós não eram empreendedores, os nossos bisavós não eram empreendedores, e nós não vimos de uma família empreendedora. E de repente somos nós quase que cortamos esse laço, e na verdade nós podemos estar até a inspirar as gerações a seguir, porque um dia o avô construiu, porque um dia o avô empreendeu, porque um dia o avô arriscou, não é? E nós também talvez tenhamos essa responsabilidade também de mostrar às gerações que vêm a seguir a nós, da nossa família, que podem querer arriscar, que podem seguir o seu caminho. Mas isso pode ser um senão em cima de ti, que é, se tu... É uma responsabilidade. Quando estás a empreender, se é tudo tão estranho e tão complexo, se tu de repente pensas, eu tenho mais esta responsabilidade em cima, pode ser mais uma tonelada nas costas que de repente... Pode ser, depende da forma como tu analisares, depende... Essa é a velha questão, Roberto, como é que tu vês o copo? Meio cheio ou meio vazio? Sim. Eu vejo a transbordar. Sim. Quando me alguém pergunta, eu vejo sempre a transbordar, mesmo que ele esteja só com uma gotinha, eu olho para o copo e vejo a transbordar. Então eu acho, esta foi uma reflexão, como eu te disse, foi uma reflexão que eu tive agora aqui. Eu acho que nós também assumimos esse papel, que é de mostrar aos filhos dos nossos filhos que nós decidimos cortar com o convencional. Sim. E que hoje, o empreender de hoje não será o empreender daqui a 50 anos, será um empreender completamente diferente. Mas que eles também podem fazer isso. E talvez, na verdade, seja esse o legado que nós deixamos às gerações que vão depender de nós. Que é, vocês também vão conseguir. Sim. Vocês também vão conseguir. E pode não ser a empreender, pode ser a fazer outra coisa qualquer. Mas tomem uma decisão que não precisa ser a decisão que as outras gerações da vossa família tomaram. No sentido prático de puxarem para eles a responsabilidade do destino deles, de poderem criar a sua coisa. Com uma pequena salvaguarda, que é, eu não acho que a vida dos meus pais, por não serem empreendedores, tem sido mais fácil do que a minha. Muito pelo contrário. Pronto, e isso leva-nos aqui a outro tema, que é, quando nós temos este salto geracional de um conjunto de pessoas que são formatadas para trabalhar de uma determinada forma, num determinado registro, num emprego para a vida, de estarem ali, mesmo com muito sacrifício, num sítio
estático versus alguém que escolhe a incerteza e que vai à luta, não há um caminho fácil, não há um caminho difícil. São os dois difíceis. Tu teres a capacidade de, espera lá, eu quero criar aqui uma coisa diferente, uma coisa que não existe, eu vou arriscar, eu vou arregaçar as mangas, eu vou pôr isto a acontecer. Leva-me quase, este salto geracional leva-me quase aqui a outro ponto, que é, eu senti muita dificuldade no início de ter pouca gente com quem eu pudesse partilhar aquilo que eu estava a fazer. No sentido em que eu via aquilo que estava a acontecer nos Estados Unidos, noutros países, conseguia perceber que havia uma geração de empreendedores, houve a bolha dos .com, muitos milionários foram criados, malta que arregaçou as mangas, e eu olhava para o mercado nacional e não tinha aquela referência de aquele tipo pode ser um bom mentor, aquele tipo pode ser um bom, vou ver o exemplo dele, vou fazer o exemplo. Ou seja, era quase como tu olhavas de lá para fora e percebias, é possível, pode-se fazer, pode acontecer, olhavas cá para dentro e não havia unicórnios, não havia, havia muita gente na luta, mas era quase como se fosse um país ali com sangue novo a agarrar o seu destino e a tentar criar, mas sem tu teres aquela lógica de nas escolas e na faculdade não te ensinavam a ser empreendedor, muito pelo contrário, e eu não tenho razão de queixa em relação ao meu ensino. Eu sinto que a escola não falhou comigo naquilo que é a base essencial que podes esperar que a escola te dê, tudo certo, e correu tudo bem, mas chegaste ali a um ponto que... Essa seria uma boa discussão. Não, ou seja, acho que há muita coisa a melhorar no ensino. Daquilo que foi o meu percurso, acho que não falhou comigo. Acho que não tenho... Ou seja, se a escola te formatar mais para trabalhar, olhar para o que tens a fazer, tens que entrar às 9, tens que sair às 6, fazes o que te mando, não tens que ser criativo, tens é que fazer as coisas A por B por C, porque alguém disse que era assim, versus tens uma escola que diz, e se tu criaste a tua ideia, e se isso é uma coisa diferente, a criatividade pode ser transformada em patente, a patente pode ser transformada em negócio, o negócio pode ser transformado em muito dinheiro. Tu teres uma cultura de ensino que te puxe para aí, que felizmente começa a acontecer nas faculdades, teria-me dado muito jeito. Tu teres a possibilidade de, vou marcar um café com fulano, com cicrano, vou aqui ao LinkedIn, vou desafiá-lo A, B, C ou D, tinha-me dado muito jeito. Certo. E na altura eu senti que era uma coisa... Mas a escola não te prepara para isso. O ensino não está preparado para isso. Mas mais do que a escola, tu teres exemplos práticos em que hoje em dia alguém que esteja a criar um software as a service pode te enviar uma mensagem e dizer, João, tenho aqui um projeto, posso pagar um café, tal, envia-te, e tens 15, 20 minutos em que estás ali a dizer, olha, eu esbarrei aqui, cuidado com isto, atenção a isto, tal, e tens ali uma base, tens ali alguém que diz, olha, pode ser uma boa pessoa a seguir. Ou então vou só seguir o LinkedIn do João, que vou ter lá dicas suficientes que me vão ajudar. Tocaste num ponto, porque isto acontece, e eu senti disto em algum momento, e até pelo circuito empresarial onde nós nos encontramos. E nós trabalhamos numa empresa onde muitas vezes cria uma realidade paralela ao mercado. Ok? E eu hoje olho certo para muitas pessoas que estiveram naquela empresa e saíram daquela empresa e que tinham uma determinada forma de estar dentro daquela empresa e hoje estão no mercado e têm outra forma de estar. Porquê? Porque quando estás dentro de uma grande organização onde tens um determinado poder de controle, muitas das vezes a negociar com fornecedores, a negociar com um conjunto de stakeholders, tu não percebes o quão importante é o networking, o quão importante é tu te rodeares de pessoas que te complementem. Não, tu tens o poder de decisão e tu decides como queres. E eu acho que às vezes nestes grandes grupos económicos existe um bocado estas realidades paralelas, que é tu decides e o teu circuito de influência é apenas o conjunto de pessoas que trabalham dentro daquela empresa. E no final do dia tens que agradar o teu chefe. E tu nunca abres o networking para fora desse círculo empresarial, círculo corporativo. E eu sinto muito isso. E quando vejo alguns agora empreendedores, nossos colegas empreendedores, mas também estiveram lá naquela realidade, hoje até são pessoas mais fáceis do que aquilo que o eram quando trabalhavam dentro do mesmo circuito. Há uma empatia extra. Há uma empatia, porque tu agora tu consegues te colocar no lugar do outro. Okay? E tu, quando estás a negociar milhões, tu já não estás a negociar os milhões de alguém, estás a negociar os teus milhões. É o teu dinheiro. Já é uma coisa conceptual, não é? É isso. Eu quase preciso negociar feijões ou conchas. Já não é. É o dinheiro de alguém. Agora não é. Eu lembro na área financeira, eu
pá, fazer-se aqui encontros de contas de 20, 30, 50 mil euros, metia-se para o próximo ciclo, com uma facilidade enorme, enorme. E nós às vezes eu até perdi ali um bocadinho a noção do dinheiro. Sim, sim, sim. Né? Falava ali de 20 mil euros como se fosse 2, 3 euros. Portanto, tá, quanto é que tem de querer? Só 20 mil euros? Então aprovamos, é só 20 mil euros. Né? Eu acho que é isso. Deixa-me só saltar aqui para outro ponto, porque acho que tens aqui um outro tema que é muito relevante para a comunidade de empreendedores, que tem a ver com o empreender em casal. Uhum. Porque, na verdade, tu trabalhas, a tua sócia, na primeira empresa que tu fundaste, é tua sócia, mulher, mãe dos teus filhos, companheira, amiga, portanto tem vários papéis, mas no dia em que vocês iniciaram esse primeiro projeto em conjunto, quais é que foram os desafios? Ou quais é que hoje ainda são os desafios de trabalhar em casal? Como é que vocês conseguiram articular para que fosse um sucesso? E, portanto, é um sucesso porque a vossa empresa prosperou, vocês continuam a trabalhar em conjunto, também vos conheço um bocadinho melhor e, portanto, sei que isso acontece. Como é que foi esse processo porque, de repente, já não é o Roberto, o maluco, a empreender sozinho, sem ganhar dinheiro, são duas pessoas do mesmo circuito familiar a empreenderem. All in. Olha, no início é até engraçado. No início toda a gente diz: é o maior erro que vais fazer. Se fujam daí. Vocês vão estar a falar de trabalho 24 horas por dia, vai gerar discussões, vai ser terrível. E tu avanças um bocadinho a medo. Será que estas pessoas todas que me estão a dizer isto têm razão? É muita gente a dizer isto, não é? Muita gente a dizer isto. Na realidade, não é nada disso. Pelo menos para mim não foi. Eu acredito que seja uma coisa, seja uma experiência que é muito pessoal e depende de pessoa para pessoa. Claro. Nós sempre tivemos aquele espaço de pensar negócio, de não pensar negócio, de estar tranquilos, a descansar. O facto de eu ser mais criativo, mais aluado, ela muito terra a terra, muito analítica, complementa-me, descansa-me, dá mais espaço para ser ainda mais criativo. O facto de, como eu disse no início, eu tinha uma ideia com a Ana para ser ter uma empresa. Eu consegui passar a ter números que fizessem sentido. Havia uma coisa que me fazia imensa confusão, só que um pequeno parênteses. Eu faturava, a empresa corria bem, crescia, e no final vinha um imposto, vinha isto, vinha aquilo, vinha uma conta e tal, e o dinheiro não aparecia na conta. Eu pensei, tive o melhor trimestre de sempre, o que é que aconteceu aqui? Atrasei o recebimento desta fatura, tive que antecipar o pagamento daquela, chegaram os impostos, cash flow. E de repente, cash flow. Eu acho que isso é mortal para muitas Claramente. empresas no início. Por isso, a Ana, no início, trouxe-me essa visão de empresa, à séria. Por isso, nós sempre tivemos uma ligação muito, muito boa de trabalho, relação de trabalho, que nunca as coisas se misturaram, sendo que também nunca foram coisas diferentes. É um bocadinho estranho o que eu estou a dizer, mas nunca houve aquela coisa de, olha, a partir de agora não falamos mais de trabalho. Certo. São 9 horas, não, sempre foi uma coisa muito natural, muito... Mas isto tem a ver, será que isso tem a ver porque vocês são muito diferentes? Eu acho que tem a ver com o perfil de cada um. Eu acho que tem a ver com a transparência com que também estamos no negócio e na relação. De, quando está a correr bem, quando uma coisa não está a correr bem, olha, vamos arregaçar as mangas, vamos focar um bocadinho nisto. Ou seja, sempre foi uma coisa de resolução simples. Sempre uma coisa muito prazerosa de ser feita. Agora, mais uma vez, é uma experiência pessoal. Toda a gente no início... mas tocaste aí num ponto, né? Que muitas das vezes numa empresa tem a ver com o tema da liderança, né? Muitas das discussões vêm, não, mas porquê é que decidiste isto? Não, porque eu decidi, ok, mas não falaste comigo porquê, não é? Como é que vocês gerem a liderança da empresa? Uma dica simples é, se a pessoa que está ao teu lado, se tu não consegues te alinhar com ela para coisas simples como lavar a louça ou arrumar a casa, provavelmente não é uma pessoa certa para tu dividires a liderança de uma empresa. Se no básico daquilo que é o dia-a-dia, do que é o higiênico, não funciona, não vai funcionar numa ótica... E também não dá naquela coisa de hierarquia, não. Funcionou numa ótica de eu faço uma parte, fazes a outra parte, eu não tenho que me preocupar com isto, não tens que me preocupar com aquilo,
dois somos mais fortes, e sempre foi nesse sentido. Agora, eu ressalvo sempre, é uma experiência pessoal, eu não sei se tenho muito a ensinar aqui, porque não foi uma coisa que eu conseguisse dizer, olha, segui esta metodologia ou fiz este... Não, não houve nenhum segredo. Acho que foi o meu perfil com o perfil da Ana e muita capacidade de falar e diálogo constante, que fez com que tudo corresse sempre lindamente. Porque o objetivo é comum. Sim, mas mesmo assim, acho que há empresas em que o objetivo é comum para ambos os sócios, as coisas não correm bem, ou é comum para ambas as partes do casal, e as coisas, e tu tens ali divergências que se tornam maiores até do que o objetivo em comum. Neste caso, conseguimos sempre ter esta visão. Vocês dominam conjunta. o ego? Vocês dominam o ego? O vosso ego interior? Olha, a partir do momento que... Fazem com que o ego não seja maior... Não, mais uma vez, não é uma coisa que eu penso no dia a dia, mas quando tens a capacidade de rir de ti próprio e de olhar para todos os teus defeitos, as tuas incongruências, tudo o que não é tudo o que não é incrível em ti, tu consegues ver e consegues te rir disso, o ego passa para o segundo plano, porque automaticamente tu tens tu às vezes precisas é que outra parte diga, não, olha, hoje foste incrível, hoje fizeste uma coisa incrível, eu não conseguia fazer isto sem ti, e de repente estás ali a puxar outra pessoa para cima, e outra pessoa sobe hoje, mas amanhã até ela a puxar-te a ti para cima, e tu tens aquela coisa de ganho constante que é maravilhoso e que tenho a sorte de ter no dia a dia. Boa, boa. Olha, Roberto, já estamos quase aqui a terminar, por que pareça, já passou o tempo. Eu disse que isto é mesmo muito rápido. Mas há aqui uma última pergunta e uma última partilha que eu gostava que deixássemos aqui no The Doers. E aqui é mais uma partilha mais pessoal e familiar. Hoje és pai. Qual é que é o legado que tu queres deixar para o teu filho, para os filhos que vêm? Qual é que é o legado? Hoje, é uma boa pergunta. Hoje tens 2 negócios, um deles somos sócios, o Brinfor, vamos fazer crescer a empresa, temos uma missão no teto, a bater no teto, vai acontecer, mas isso é um objetivo profissional. Se formos um bocadinho mais profundo, o que é que um dia os teus filhos vão dizer sobre ti? Qual é que é o legado que tu queres deixar neles? Não é que tu queres deixar para eles, sim, porque isso é herança, mas o que é que tu queres deixar? Sim, deixa-me só dividir essa tua questão em 2 partes. O facto de trabalharmos em conjunto com a Brinfer também não foi uma coisa pensada, mas quando eu faço uma reflexão sobre isso, também vejo naquilo que nós construímos uma forma de complementaridade interessante. Eu olho para ti e invejo a tua capacidade de oratória, de repente estão 500 pessoas à tua frente. Tu falas tão bem, não sei porque estás sempre a dizer isso. E tu de repente arregaças as mangas, estás ali e no CCB estás a distribuir preservativos a 1500 pessoas e é uma coisa incrível. E esse lado que é natural em ti, o facto de eu trabalhar contigo e de poder aprender e de perceber, vou ser todos os dias um bocadinho como o João nesta parte, porque eu sinto que isto me melhora, faz com que todo o meu entorno, toda as nossas interações sirvam sempre quase como sem tu saberes, estás-me a dar alguma mentoria. E eu queria deixar... Podemos falar melhor sobre isso. eu queria deixar isto é muito nobre da tua parte. E de coração, obrigado por isso. Isto sublinhado porque não é estar-te aqui a passar a mão no pelo. É mesmo genuíno. Nós somos muito diferentes, enquanto sócios. E eu acho que nós conseguimos funcionar. Às vezes eu penso, como é que o João atura que eu seja assim, que eu seja criativo, mas que seja aluado e que às vezes tenha que me pedir 2, 3 vezes a mesma coisa. Como é que ele tem paciência para que neste prazo que era importante eu fiquei deslumbrado com uma funcionalidade, tipo, focado naquilo. Ou seja, o facto da gente se conseguir complementar nisto, eu acho que é também... Às vezes não é fácil. eu acho que no final do dia a gente consegue que a soma das partes seja maior. Porque o objetivo continua lá e nós estamos empenhados em fazer acontecer. E queria só, sendo que estamos a chegar ao fim, deixar aqui este ponto de que é bom. Sim, mas deixa-me dizer uma avançar coisa. Tu falaste do tema de inveja. Eu sei que não é inveja no sentido de inveja, é inveja no sentido de positiva, de avaliar numa ótica positiva.
Mas deixa-me só contrapor aqui um ponto. Porque cada vez para mim fica mais claro também porque é que nós somos sócios. Exatamente porque temos características diferentes, porque temos formas de atuar diferentes, e tu consegues dar muitas das vezes uma profundidade ao negócio que eu não consigo dar quando estamos a falar do negócio Brinfer, por exemplo. Sim, mas... E muitas das vezes eu chamo-te para um conjunto de reuniões, mas tu tens essa capacidade, de não só numa perspectiva comercial, okay, mas numa perspectiva, tu és muito bom no storytelling. Vamos agora aqui a construir a narrativa. Não, mas é verdade. E tu sabes que ainda há pouco tempo, sim, tivemos uma reunião e eu agradeço muito ter estado nessa reunião porque me ajudaste muito. E acho que consegues ter, talvez eu tenha um empowerment na comunicação diferente do teu, sim, mas na parte do storytelling tu consegues criar uma narrativa. Eu acho que nós podíamos estar a falar. Eu acho que nós podíamos estar a falar mas é bem verdade isso. De um negócio de uma banca de cocos que íamos aprender um com o outro e acrescentar. Isso é sempre interessante. Isso. Não, mas isto só porque é que nós somos sócios, não é? Sim. Porque não temos os dois perfis. A vender somos completamente diferentes. Zero. Por exemplo, olhar para o negócio também somos diferentes. Tu olhas para outro tipo de coisa, eu olho para outro tipo de coisas. Sim. Eu acho que tem muito a ver com isso. Sim. E portanto, no final do dia, eu também vou buscar coisas a ti. E eu acho que nós todos vamos buscar, até os nossos colaboradores, nós vamos buscar essas coisas, não é? Ainda há pouco ouvi uma conversa entre ti e o Paulo, não é? E aquela conversa que o Paulo estava a ter contigo faz todo sentido. Nós vamos, possivelmente, numa próxima vez que estejamos a pensar num tema, nós vamos buscar aquele tema, claro, aquela pergunta que o Paulo nos fez, para usarmos num outro contexto. Portanto, eu acho que nós temos essa capacidade de estar, em primeiro lugar, que o nosso ego não seja maior que o propósito. Não passe da porta sequer. É isso. Porque muitas das vezes nós deixamos que o nosso ego ultrapasse o propósito. E o propósito é nós transformarmos o Brinfer na referência. Sim. Na referência mundial em marketing de influência como software. E por isso é que já tive até algumas pessoas que me perguntaram, mas porquê é que tu não és o CEO? Porque eu não sou a melhor pessoa para ser o CEO. Tu és a melhor pessoa para ser o CEO do Brinfer. Nós temos esta facilidade, nós nos pomos na posição onde nós temos que estar. É essa posição que nós temos que ocupar. Eu acho que eu ouvi esta frase há algum tempo, já não sei quem é que a disse, mas é uma coisa que eu penso algumas vezes, que é: o problema de Portugal não é falta de talento, é falta de descaramento. E uma das coisas que nós temos na Brinfer é descaramento. Nós podemos olhar descaramento positivo. Sim. Nós olhamos para aquilo que nós temos e dizemos: a tecnologia que nós temos é igual ou melhor do que as melhores da Europa. O nível de dados e de análise que a gente tem em Portugal está num patamar que não temos concorrente. A nível de análise de dados não temos concorrente. Ou seja, quando nós começamos a assumir isto, não como ego, não como arrogância, mas como factos e verdades do mercado, aquilo que é a nossa luta no dia-a-dia para levantar a empresa é mais uma questão de isto vai acontecer porque trabalhamos para isto e é justo que a coisa aconteça dessa forma. Pode acontecer 1001 fatores, nós não controlamos as variáveis todas, mas dá-nos um descanso de temos a equipa certa, temos as pessoas certas, o resultado será uma consequência disso. O resultado é sempre das ações. Sim. Okay. Voltando à tua pergunta inicial, não penso muitas vezes naquilo que o Henrique, o meu filho, vai olhar para aquilo que o pai fez ou que o pai está a fazer. Eu tento olhar para ele no sentido de o que eu faço, eu quero que seja um ponto de inspiração positiva que o faça querer ser feliz. Que a economia dele do futuro seja uma economia de felicidade, em que ele consiga olhar e dizer: se tivesse uma conta bancária de felicidade, hoje estou hiper rico, tive 1 hora a brincar com o meu pai, hoje tive uma tarde inteira a brincar com o meu pai e com a minha mãe, consegui fazer isto. Ter essa economia de felicidade é uma coisa que eu penso. Em relação à Brinfer, mudando aqui só um toque final. Estamos agora com desafios interessantes, só para vender aqui o meu peixe, o nosso peixe. Toca a vender. Estamos agora a entrar na área de inteligência artificial, que
que de repente, quando nós estávamos hiper confortáveis, temos o melhor sistema de gestão de campanhas, temos o melhor sistema de clipping em redes sociais, temos a melhor plataforma de análise de fraude para marketing de influência, super tranquilos, estamos só a vender, de repente chega-nos um desafio novo que é inteligência artificial. Como é que ligamos a plataforma a outras plataformas? Como é que nós usamos os nossos dados como fonte de informação para um OpenAI trabalhar e produzir informação com aquilo que a gente tira? Como é que nós fazemos isso tudo? Nós sentimos que todos os dias temos um desafio novo. Mais uma vez, como eu disse no início, nós na Brinfer trabalhamos para acelerar o futuro no marketing de influência e estamos agora a surfar uma nova onda, super desafiante, super interessante. Temos muitas novidades para breve. E bem, muitas coisas boas. Bem, e muitas coisas boas. Vai ser um final. Eu não posso dizer que é segredo porque tu sabes o que é que vem aí, mas e vai ser um final do ano incrível para nós. Isso. Roberto, João, foi um gosto. O gosto foi meu. Muito obrigado. The Doers, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, trazer também uma pessoa do meu ecossistema, um sócio, uma pessoa que também já tive a oportunidade de privar momentos pessoais e por isso um amigo também que se tornou um amigo, foi curioso. Primeiro fomos sócios e depois tornámos-nos amigos, que tomou uma decisão, encarou o seu destino e não descansou enquanto não construiu algo maior do que ele próprio. Hoje acho que aquilo que nós queremos fazer é maior do que o nosso próprio alcance enquanto pessoas e por isso foi uma partilha que faria todo sentido hoje acontecer. Por isso espero que tenha sido do melhor. Estou mesmo contente de ter estado aqui. Tenha sido o melhor para vocês. Para mim foi. Muitas coisas que tu disseste e eu revi-me em muitas coisas. Fez sentido. Tocaram algumas campainhas também. Acho que é sempre importante. Nós temos aqui algumas campainhas que tocam. Por isso já sabem. Este é o nosso podcast, o The Doers. Deixem um comentário. Partilhem com alguém que precisa ver este episódio. Alguém que está a iniciar a sua jornada. Alguém que tomar as decisões. Conhecimento é valorizado e tem muito mais valor quando é partilhado. É isso que nós fazemos aqui por vocês, porque são a nossa comunidade. Obrigado. Próxima segunda-feira, às 6 da manhã, um novo episódio. Um abraço, um bom dia e até breve.